Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Café com Negócios. Todos os dias, às 7h45 da manhã, diretamente da Europa, nós temos esse encontro aqui para falar sobre empreendedorismo, mentalidade, negócios internacionais, crescimento em terras estrangeiras. Se você é imigrante, se você quer empreender fora do seu país ou se você quer expandir seus negócios internacionalmente, então pega seu café, porque agora nós vamos falar de negócios. A permanência da sua empresa no exterior depende diretamente da sua capacidade de se adaptar. Vou repetir. A permanência da sua empresa fora do seu país depende diretamente da capacidade de adaptação. Muitas pessoas chegam em um novo país cheias de sonho, cheias de vontade de trabalhar, cheias de vontade de crescer, mas elas não querem aprender o novo daquele ambiente, não querem aprender a cultura, não querem aprender os costumes, não querem entender como que aquele mercado funciona, elas querem continuar fazendo tudo exatamente como fazia em seu país de origem. Isso cria um problema muito grande. Por quê? Porque cada país tem uma cultura diferente, cada país tem uma forma diferente de fazer negócio. Cada país tem uma forma diferente de se comunicar. E quando o empreendedor não entende isso, ele começa a enfrentar dificuldades. Dificuldades de vender, dificuldades de se comunicar, dificuldades de construir relações profissionais. Ou seja, ele acaba limitando o seu crescimento. Porque negócios não crescem apenas com um trabalho duro. Negócios crescem com o entendimento do ambiente, tá bom? Então coloca isso aí na sua mente, ok? Agora vamos falar de algo muito importante. Muitos países europeus, principalmente, possuem programas de apoio para empreendedores. Programas que ajudam a empresa a crescer, programas que ajudam a empresa a se integrar no mercado, programas que ajudam realmente os empreendedores estrangeiros. Tá? Existem, por exemplo, programas governamentais de apoio ao empreendedor, existem programas de integração social, existem programas, por exemplo, como o Erasmus, né, que é para empreendedores. Ele ajuda empresários a aprender outros negócios dentro da Europa. Né? Existe também o Entreprise Europe Network, que conecta a empresa em vários países. Já que onde está isso? Lá no site da União Europeia. Existe também o Access to Market, que ajuda a empresa a entender regras de importação e exportação dentro do comércio internacional. Ou seja, existe sim ferramentas, existe sim oportunidade, existe sim apoio, né? É só buscar. Mas muitos empreendedores nem sabem que isso existe. E quando você não conhece as ferramentas que existem no sistema onde você está, você acaba tendo que construir tudo sozinho, né? E às vezes isso pode te atrasar muito para crescer. Agora, além dessas ferramentas, das técnicas, existe algo ainda mais importante, que eu gosto muito de falar. Aprender o ambiente, aprender o povo, aprender a cultura. Você precisa aprender o costume daquele país. Você precisa aprender os gostos, né, do consumidor local. Você precisa aprender a língua daquele país. Você precisa conhecer e entender os espaços econômicos. Precisa frequentar novos ambientes, porque quando você começa a frequentar novos ambientes, você começa a entender como que aquele país funciona de verdade. E quando você começa a entender como que aquele país realmente funciona, a sua visão de negócio vai mudar, né? Porque o empreendedor que entende o ambiente onde ele está, começa a enxergar oportunidades que outros não enxergam. Isso é muito importante. E deixa eu te falar, eu quero te trazer um exemplo muito interessante. Um personagem bíblico que chama Daniel, você não conhece a Bíblia, mas dá uma procurada lá, Daniel. Ele foi levado
para um ambiente completamente diferente do lugar onde cresceu, Babilônia. Né? Ele foi forçado até chegar. Então lá era totalmente diferente, era outro idioma, outra cultura, o sistema do governo era outro, né? Era outro contexto. E mesmo vivendo dentro daquele novo ambiente, Daniel teve uma postura muito interessante, boa para se aprender. Ele aprendeu a entender o sistema onde estava, aprendeu a lidar com as pessoas daquele lugar, aprendeu a se posicionar dentro daquele contexto, mas ele nunca perdeu a identidade dele. A Bíblia diz em Daniel 1:8 que Daniel decidiu firmemente não abandonar os princípios que ele carregava. Está lá em Daniel 1:8. Ou seja, ele soube viver em um ambiente diferente, mas sem perder quem ele era. E isso traz uma lição muito importante para quem quer empreender em terras internacionais. Você pode e deve aprender a cultura. Você pode e deve aprender a língua. Você pode aprender como que o mercado funciona. Mas isso não significa que você vai perder quem você é. Você pode sim se adaptar ao ambiente sem perder a sua identidade. Identidade não é barreira para o crescimento. Identidade é direção para o crescimento. Então presta atenção nisso. Se você quer empreender em outro país, aprenda a cultura daquele local, aprenda a língua daquele país, conheça o ambiente econômico daquele país e frequente novos ambientes, né? Converse com novas pessoas, faça uma nova network, observe como que os negócios funcionam entre eles, aprenda-se a se adaptar ao novo país sem perder a sua identidade, porque a adaptação não é perder quem você é. A adaptação é aprender a crescer em um novo ambiente, tá bom? Então, deixa isso anotado e amanhã nós vamos falar de um tema extremamente importante para quem quer realmente empreender e permanecer fora do seu país, tá bom? Porque existe uma coisa muito séria que os imigrantes esquecem. Quando você chega em um novo país, você precisa entender algo muito simples. Um novo país é a casa de alguém. E quando você entra na casa de alguém, você precisa entender as regras daquela casa. Você precisa entender as leis. Você precisa entender como que as coisas funcionam naquele lugar. E principalmente, você precisa aprender a jogar dentro das regras, tá bom? Então amanhã eu te espero para a gente falar sobre isso. E se você quer aprender sobre empreendedorismo internacional, negócios na Europa e ter uma mentalidade para crescer em terras estrangeiras, faz o seguinte, clica no joinha, ative as notificações e siga aqui no meu perfil, tá bom? Porque aqui eu compartilho estratégia, mentalidade, conhecimento real para quem quer realmente crescer fora do seu país de origem. Compartilhe também esse vídeo com quem vive na Europa que você conheça ou com quem sonha em empreender fora do seu país de origem. E todas as minhas redes sociais estão nas descrições desse vídeo, junto com os links das aulas e dos conteúdos completos, tá bom, gente? E a gente se vê amanhã no próximo Café com Negócio.